Então, na última aula a gente estava falando um pouquinho sobre as células ali, né, teoria celular, mas como o professor Paulo falou, né, hoje, então, nossa última aula nesse formato, né, de ciências aí, então a gente vai conversar um pouquinho sobre ciência, né, e não ciências, mas a ciência de uma maneira, assim, um pouco mais geral, vamos dizer assim, né. Antes de começar, gostaria de perguntar para vocês uma coisa. Quando vocês ouvem, assim, se vocês escutam, né, a palavra cientista, qual que é a imagem que vem na mente de vocês, assim, né, o que que vocês imaginam ouvindo essa palavra cientista? Ana Vitória, o que que você imagina quando você ouve, assim, o pessoal falar, um cientista lá em tal lugar fez tal coisa, qual que é a imagem que você tem, assim? Isaías, deixa eu ver quem mais que tá, Samuel, o que que vocês imaginam, vem alguma coisa, não vem nada na mente de vocês? Qual que é a imagem que se forma? Viu, professor? Tem alguns aqui no laboratório que não tem o Ah, microfone, eles não tá? têm. Eles conseguem Alguns digitar. têm. Eles conseguem digitar, será, no chat Sim, ali? no chat sim. Aham. Ah, não, tranquilo, só para Nicole, alguma imagem assim que se forma na tua mente quando você ouve cientista, um cientista fez. Será que é um ser humano normal? O que que é esse cientista? Né? Normalmente, a imagem que se forma na minha mente e que se formou durante muito tempo, hoje não tanto, né? Mas que se formava durante muito tempo era uma pessoa de jaleco, né? Cabelo bagunçado, talvez uma pessoa muito agitada, né? O tempo inteiro tentando aí fazer grandes, vamos dizer assim, descobertas, né? Que são importantes aí e tudo mais, né? Mas a palavra ciência, como um todo, o conceito de ciência é um conceito muito amplo. Tá? Existem várias visões sobre a ciência, né? Talvez se eu olhasse lá no dicionário, ela vai dizer assim, conhecimento, né, aprofundado de algo, né, que ocorre por meio de estudo, né, eu vou fazer testes para comprovar determinados fenômenos, né, ou então, como o professor definiu aqui, ó, o conhecimento que explica os fenômenos, né, e obedece leis que foram testadas por métodos. Então, não adianta eu falar por falar, eu tenho que fazer testes, né, para qualquer coisa. Por mais que pareça relativamente simples, né, eu tenho que testar para comprovar se de fato acontece, né? Se não é o acaso que está fazendo aquilo ali acontecer, tá? Então, sei lá, uma moeda tem cara e coroa, são os dois lados da moeda. Eu jogo ela aqui, né? Faço esse movimento para cima uma vez, ela pode cair tanto cara quanto coroa, né? Com o lado voltado para cima. Mas de repente isso aí pode ser ao acaso. Então a ciência ela não, ela tenta determinar, vamos dizer assim, um padrão de um determinado fenômeno, né, que ele acaba se repetindo aí. Só que para isso quem que faz então, né, esses estudos são os cientistas. E normalmente eu tenho essa imagem, pessoa do jaleco, né, uma vidraria de laboratório aqui, né, um balão de fundo redondo, ó, um becker aqui. E eu tô imaginando esse pessoal num laboratório bonito, jalecos, né, pessoal agitado, provocando explosões e tudo mais. Mas o laboratório ele é muito relativo, depende daquilo que você estuda, né? Então você o tempo inteiro tá fazendo ciência, vamos dizer assim, de uma maneira sem você ter a percepção que você está fazendo. O laboratório ele é muito relativo, ele não é um espaço físico, né? Ele pode ser, por exemplo, se você está estudando insetos que estão visitando a flor da goiabeira, por exemplo. Né? Você não vai estudar isso fechado em um laboratório desse aqui. Você tem que ir lá, você tem que observar a planta, né? Você tem que estar, o teu laboratório vai estar na mata, lá vai estar no campo, vai ser a campo. Então é muito relativo, mas são os cientistas que fazem, né, esse trabalho. E os cientistas, eles são, no geral, pessoas normais, mas a gente tem um estereótipo, né, a imagem do cientista, talvez um cara alto, né, geralmente um homem, talvez pele clara, né, o cabelo bagunçado, o tempo inteiro aí agitado, uma pessoa desconexa com a realidade, uma pessoa que não né, muito introspectiva, não consegue socializar, né, muito bem com outras pessoas, quando na verdade o cientista ele trabalha em grupos, né, ele faz trabalho em grupos, a ciência ela se faz, tá?
em grupos de pesquisa, né? Você não atua sozinho. E, além disso, você traz toda a bagagem do pessoal que já estudou, né? De outros cientistas mais velhos ali, que já vieram estudando temáticas parecidas com as tuas e que estão dando base para você, né? Fazer os teus estudos atuais. Então, quando eu penso em fazer, né, a ciência, em produzir esse conhecimento científico, eu tenho que ter um certo método, né? Essa é uma ciência um pouco mais rigorosa, né? Que o pessoal fala ao rigor científico, né? Uma visão meio distorcida, mas eu tenho que ter, eu não posso deixar o negócio muito solto, eu tenho que seguir, né, algumas normas para que eu possa fazer esse trabalho. Então, esse conjunto, né, normas aí que eu devo seguir, não necessariamente na ordem que eu apresentarei para vocês, mas conjunto de normas que eu tenho que seguir para produzir um trabalho científico, eu vou chamar do método científico, metodologia, né, científica. Qualquer coisa que eu ache que não siga, né, um método científico, ela faz parte de algo chamado senso comum. Né? O senso comum é uma história que alguém, por algum motivo, falou e de repente as pessoas começaram a divulgar informação sem conhecimento. Então, por exemplo, tem uma cobra que é vermelha, preta e branca, tá? Ela ocorre nas nossas matas, só que a gente quase não vê ela, porque ela tem um hábito fossorial, ou seja, ela fica meio que enterrada ali, né, na sujeira que tem embaixo do mato, nas folhas, ali no solo, aquela parte mais mole do solo. E essa serpente vermelha, preta e branca, o nome popular dela é coral, né? Então vou ter lá a coral verdadeira, tem a coral falsa, né? A verdadeira tem um veneno bem potente, a falsa até tem um pouquinho de veneno, não tão potente, é uma outra situação. Mas essa cobra chamada coral verdadeiro, o pessoal fala assim: ela, 6 meses, ela consegue morder lá com os dentes dela, né, para inocular o veneno no nosso corpo. E outros 6 meses ela tem uma espécie de um agulhão, um aguilhão ali na ponta da cauda dela, né? E ela pica ali com a ponta da cauda, né? Como se fosse um escorpião. Então o pessoal tem por exemplo, essa fala. Isso faz parte de um senso comum, né? Isso aí é uma lenda, não existe. Mas alguém em algum lugar observou, ela tem um comportamento defensivo, né? Quando ela se sente ameaçada, ela se enrola, ela levanta a pontinha da cauda e faz um ganchinho, assim, ela dobra, né? Justamente para confundir um predador, vamos dizer assim, né? O predador atacaria a ponta da cauda, imaginando que a cabeça dela está escondida, ela vira e consegue morder. É um comportamento de defesa. E alguém em algum lugar espalhou que ela ferrava por ali, né? E isso se propagou, né? Mas a gente sabe que não ocorre. Outra coisa, vocês já ouviram falar da manga com leite, né? O pessoal fala, manga com leite, né, faz mal, morre na hora. Isso aí também não existe, né? Alguém lá na época dos escravos falou que fazia mal, né? Tentando evitar aí que os escravos então fizessem consumo, né, do leite, que era caro, e tudo mais. E o pessoal não fez, né? Enfim, não fez os testes, simplesmente falaram. E aí se propagou, então perdura aí até os dias atuais, né? Essa informação. Mas com relação ao método, né? O método científico, a metodologia, não necessariamente eu deveria seguir essa ordem, tá? Mas eu tenho que ter um método. E a gente sempre costuma dizer, então, que a ciência ela inicia na observação de um fato, tá? Existem questões aí filosóficas que questionam, né? Tem questionamentos sobre isso aqui, tá? Mas, de uma maneira geral, tenho que observar um fato qualquer, né? Por sei lá, apagou, fui acender a luz e eu apertei ali o interruptor, não acendeu a luz, então eu observei que a luz não acendeu, isso é um fato. Aí depois eu vou fazer o quê? Vou problematizar esse fato, né? Vou fazer algumas perguntas e tal, por que não acendeu, o que aconteceu, e aí eu crio hipóteses, né, que são possíveis aí explicações para aquele fato. Depois, dependendo do que eu vou estudar, eu posso fazer experiências ou não fazer, né? Eu posso fazer experiências ou não fazer. E ao final de coletar dados, de analisar essas experiências, né? Eu vou ter, então, eu vou concluir o meu trabalho, né? E dessa conclusão eu tenho que compartilhar aí, né, as informações que eu obtive nesse trabalho com as pessoas, com a comunidade científica. Então eu vou publicar, né? Um trabalho científico aí. Mas comentando aí com vocês um pouquinho
sobre cada etapa, um pouquinho mais atentamente sobre cada etapa. Na etapa de observação, vocês são bons observadores. Eu não vou conseguir ler as mensagens de vocês agora, se vocês digitarem. Mas se alguém tiver o microfone e puder me responder que bichinho que é esse aqui, vocês conhecem? Algum desses animais aqui, vocês conhecem eles? Alguém conhece isso aqui? Sabem que bicho que é esse aqui? Ó? Esse é um bicho bem famoso, assim, que tem na região. Isso aqui é a famosa gralha azul, né? Essa aqui é a gralha picaça, né? A gente chama no popular de gralha picaça, gralha branca. Essa aqui é uma cutia. E esse aqui é um papagainho que chama papagaio charão, tá? Mas todos eles estão com um pinhão, né? Ó, o pinhão no bico, ó, o pinhão aqui, ó, no bico, pinhão, e a cutia segurando um pinhão ali. Então, vamos supor que o meu interesse de estudo, sou uma pessoa que ando muito nas matas, né, de araucária e tudo mais, e aí eu começo a perceber, de repente, um desses animais aí pegando um pinhão, né? E aí eu manifesto um interesse, eu fiz uma observação que ele pegou o pinhão. E eu manifesto um interesse por estudar a interação, né, das espécies, diferentes espécies de animais com o pinhão. Então eu penso assim, eu vi a gralha, e eu começo a pensar, será que é só ela que vai pegar o pinhão? O que ela está fazendo com esse pinhão, né? Eu começo, então, a observar um fato, depois eu começo a problematizar esse fato, né? Que tipo de interação que ela pode ter? Ela vai comer o pinhão? Será que ela vai esconder esse pinhão para se alimentar depois, né? Vai enterrar lá o pinhão, o pessoal fala que ela planta, né? Então, o que esses animais estão fazendo? Eles estão predando a semente, né? Estão comendo essa semente. Então, eu começo a me questionar o porquê disso, né? Então, isso aqui se chama problematização. Eu geralmente faço perguntas. Qual desses animais carrega a semente de pinhão mais longe lá da planta-mãe, mais longe da araucária que produziu aquele pinhão? Será que ele carrega mais longe e ele vai comer esse pinhão? Ou ele vai guardar esse pinhão, vai estocar esse alimento para ele comer depois, né? Será que a cutia faz um buraquinho e coloca o pinhão escondido lá? Né? Então, digo para vocês que ela faz isso, tá? A cutia é um dos principais dispersores aí do pinhão, né? Então, ela pega a sementinha do pinhão, leva, ela faz um buraquinho em terra para consumir depois, acaba não voltando, né? E aquele pinhão lá fica plantado. Então, é importante para que novas araucárias nasçam, né? Ela é mais importante até do que a gralha azul. Então, como que eu sei disso? Porque antes, né, quando eu manifesto esses interesses, eu começo a ler sobre esse tema, né? E aí eu vou desenvolver, né, com base na minha observação, nas perguntas que eu fiz, eu vou desenvolver uma hipótese para tentar explicar aquilo ali, né? E aí eu vou nessa etapa aqui, né, para eu chegar aqui, eu vou ter que ler. Eu vou ler tudo que eu consegui ler sobre aquele tema, todos os trabalhos científicos que eu encontrar, que eu consegui, né? Outros cientistas já fizeram aquilo ali, então a ciência ela não se faz sozinha, né? Já fizeram estudos similares. Então eu vou ver como que eles fizeram, né? Para eu não repetir os mesmos erros, vou ver onde que deu errado, o que deu certo, para eu tentar fazer algo diferencial, né, no meu trabalho. E aí eu vou desenvolver a hipótese, né? Que é uma resposta, assim, ainda uma explicação, vamos dizer assim, ainda um pouco fragilizada, um pouco fraca sobre aquilo ali. Então eu poderia, por exemplo, colocar uma hipótese assim, os animais comem pinhão, né? Eles estão comendo bastante pinhão, né? Na época que o pinhão está disponível aí, né? O pinhão começa a estar disponível ali, tem uma variedade no nome popular, né? Não são espécies diferentes, são variedades. Tem uma variedade que se chama 25 de março, que é um pinhão ali que já começa a partir do dia 25 de março, ele já começa a estar disponível, né? Começa já a estar amadurecida essas sementes aí. Então tem as variedades, elas amadurecem um pouquinho com diferenças, né? Então vamos supor que ali do dia 25 de março para frente, né, começou a ter o pinhão disponível. Então, esses animais, né, estão consumindo porque nessa época não existem outros recursos, ou existem poucos recursos alimentares para eles. Então, o pinhão é importante nesse sentido, uma hipótese, né? E aí, como que eu vou responder isso? Nesse caso e nesse exemplo, eu tenho que fazer experiências. Eu não, eu acho que não, vou fazer experimentos. Então, eu poderia observar, né, por meio de armadilhas fotográficas ali, de imagens, né, câmeras também,
o comportamento desses animais, se de fato eles procuram outros recursos, né, fornecendo ali outros recursos, ou então, né, pegar animais desses que estão lá em cativeiro como, professor? Cativeiro é a palavra feia, né? Mas estão lá no zoológico, né? Estão nos zoológicos, eu posso estudar animais, né, que estão lá, onde eu vou ter um grupo que eu vou chamar de controle, então vou fornecer só a dieta normal lá do pinhão, outro grupo eu vou disponibilizar o pinhão, né, que é o grupo ali experimental, vou disponibilizar pinhão, e outros alimentos. Então, posso observar se eles comem o pinhão primeiro, se eles vão só nos outros alimentos, o que de fato está acontecendo ali para fazer comparações. Desses experimentos, eu não posso experimentar uma única vez, né? Eu tenho que fazer repetições, né? Então, várias repetições. E aí, disso tudo, vai me resultar no quê? Vai me resultar numa coleta de dados, né? Eu vou coletar dados, tá? E analisar esses dados. E eu vou analisar isso aqui estatisticamente, nesse caso, né? Então, eu vou precisar aí trabalhar matematicamente esses dados para ver se, de fato, a hipótese que eu tinha elaborado lá no começo, se ela é verdadeira ou não, né? E aí, né, para ter uma possível resposta aí. Não necessariamente eu tenho que fazer experimentos, tá? Dentro da ciência, os cientistas nem sempre eles precisam fazer isso aqui. Eu posso simplesmente ler diversos trabalhos científicos, né? Diversos artigos que outros cientistas escreveram, e com base naquilo ali eu elaborar uma teoria, uma explicação para alguma coisa, né? Chegar a algumas conclusões aí. Então, não necessariamente isso, né? Ou, por exemplo, eu posso ter interesse, de repente, em fazer um trabalho científico sobre a diversidade da genética das plantas de araucária, né? Então, eu vou lá e vou coletar amostras dessas araucárias, das grimpas dessas araucárias, né? E vou fazer análise sobre isso. Então, isso não é uma experiência que o cientista vai estar fazendo, né? Que eu vou estar fazendo. Mas aí eu passei por aquela etapa, eu tive a aceitação, né, da minha. Eu respondi a minha pergunta lá, a hipótese que eu tinha elaborado, e aí eu chego na conclusão onde eu espero que a hipótese seja aceita, que ela seja verdadeira, né? Então eu tinha dito que os animais. Eu tinha elaborado, será que os animais eles consomem, né, muito pinhão na época que o pinhão está disponível, porque os recursos da floresta eles são escassos naquele momento, né? Será que é verdade isso? Será que é mentira? Então eu cheguei à conclusão, né? Onde eu vou dizer o que aconteceu no meu trabalho, qual foi o resultado que eu tive, né? E eu espero que a minha hipótese seja aceita, que ela seja verdadeira. Nem sempre isso aqui acontece, né? E aí o pessoal vai dizer, o teu trabalho não teve um resultado. Assim, uma coisa lógica, todo resultado é um resultado, tá? Ele pode não ser o resultado que eu queria, mas, né, se a hipótese não for verdadeira, eu talvez teria que mudar, né, elaborar uma outra hipótese, tentar explicar de uma outra forma, porque o que acontece? O pessoal valoriza muito, por exemplo, daqui a pouco vai ter a vacina, né, para a Covid-19, tem uma disputa, né, interesses econômicos bem grandes e tudo mais, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas existe ali uma disputa, né, a minha tem eficácia de 90 e tantos por cento, a outra, né, perto disso, uma é mais fácil de armazenar a vacina, a outra não é tão fácil e tal. Existem, vamos dizer assim, disputas, mas para esses caras elaborarem essa vacina, primeiro o interesse, né, da ciência está voltado para isso, então a ciência ela vai muito no interesse da sociedade, né? Mas existe uma carga de outros trabalhos antigos, né, sobre produção de vacinas, sobre metodologia e tudo mais, que o pessoal aí fez esse uso, né? E muitos desses trabalhos antigos eles não deram certo, né? Foram erros, mas esses erros servem para que os pesquisadores atuais não repitam os mesmos erros e consigam produzir, né, num tempo, vamos dizer assim, mais eficiente, num tempo menor, tá? E aí o que acontece? A partir do momento que eu concluí, que eu fiz essa conclusão, minha hipótese, vamos supor que foi aceita, né? Eu vou publicar, mas assim, vou publicar como? É Facebook, isso aqui, se eu publicar no Facebook lá, será que no Stories lá no Facebook? Não, eu tenho que publicar numa revista especializada, tá? Uma revista sobre ciência, né? E talvez para um cara da biologia, assim, seria uma Nature, né? Uma publicação ali que
de qualidade, essa é uma publicação que vai ter presença, que o cara vai ter currículo, né? Porque no fundo o cientista ele só quer o reconhecimento, né? Tudo que o cientista quer. Os cientistas não gostam de ganhar dinheiro. Então, o que acontece? Eu vou publicar esse trabalho nessa revista. Para esse trabalho ser aceito, esse artigo científico, né? Lá ele vai ser analisado por 2, 3 revisores, né? Mais até às vezes. Onde esses caras são especialistas na área, onde eles vão ver o que eu fiz, né, naquele trabalho, como que eu fiz, quais foram os métodos que eu utilizei para desenvolver esse trabalho, né, se estatisticamente a análise foi correta, então vai passar por essa revisão, né, e aí só então conseguirei, né, a minha tão sonhada aí, publicação. Porque o ser humano ele faz uma coisa interessante, o ser humano escreve, tá? Então a ciência ela se embasa nisso, tá? A ciência ela vem caminhando dessa maneira, né? O fato do ser humano escrever é extremamente importante. Imagina se o ser humano não escrevesse, então toda a informação, né, que se adquiriu teria que ser passada, sei lá, dos mais velhos para os mais novos, ia ter que ser um diálogo. E de repente se morreu o velhinho lá, daí como é que fica? Então essa parte da escrita é bastante interessante. Dentro da ciência, a gente ainda tem as teorias, né? Então, a ciência, ela gosta de teorias, e a teoria, o que seria uma teoria, né? Quando eu tenho um conjunto de várias hipóteses que elas são relacionadas a um certo tema, um tema qualquer, né? E que elas são confirmadas aí por meio de vários experimentos, né? Que eu vou repetir essas experiências, e ela sempre se confirma. Então, eu chego numa teoria. A ciência se baseia em fatos, né? Ela não é um achismo. Então, eu vou chegar numa teoria. Além da teoria, eu tenho as leis, né? As leis, elas são mais diretas, elas são simplesmente, elas não explicam, né? Elas só descrevem a regularidade, né, com que ocorre um determinado fato, um determinado fenômeno. Como que ele acontece? Ela só relata, ela não vai explicar, né? Então, por exemplo, assim, a gente sabe que os seres vivos, eles passam, né, eles sofrem uma coisa chamada evolução, tá? E você dizer, e assim, hoje eu afirmar que existe um ser mais evoluído ou menos evoluído que o outro biologicamente é um erro, né? Não é tão interessante eu falar dessa forma. Mas os seres, eles evoluem. E eu sei disso por quê? Porque tem fósseis, né, que são os restos ou vestígios lá dos animais. Você já deve ter visto, né, um esqueleto de dinossauro e tal, pessoal. Um esqueleto de dinossauro. Então, eu consigo analisar estruturas, né, anatomicamente, o formato daqueles ossos, como é que eram seres mais antigos, né, e que talvez já nem existam mais, e comparar com seres que vivem, né, atualmente, ou então pegar seres aí também que já existiram há milhões de anos, tipo a araucária está aí há pelo menos 150, 200 milhões de anos, ela é mais antiga que dinossauros, né, nosso pinheiro. Então, por exemplo, eu consigo analisar estruturas que se tinha naquela época com estruturas atuais e perceber, né, se está acontecendo, para que caminho que estão acontecendo essas mudanças, né? Então, eu consigo saber que a evolução existe. Então, a evolução é uma lei, simplesmente, existe a evolução, né? Em contrapartida, o que vai explicar a evolução? O que explica a evolução? A teoria, né? Tem um cara aí que é o nosso papa da ciência, né? Da biologia, chamado Charles Darwin, que foi um cara aí que fez uma teoria chamada Teoria da Evolução, né, onde ele lançou um livro lá chamado A Origem das Espécies, né, e aí ele começa a explicar. E, de repente, eu começo a perceber que essas espécies têm uma interação com o ambiente, né? Então, o ambiente ajuda a moldar essas espécies, né? E elas são selecionadas, elas passam por um processo chamado seleção natural, né, onde elas têm características que tornam elas aptas ou não aptas a estar no ambiente, ter sucesso reprodutivo, né, ter sucesso na busca de alimento, ter sucesso na busca de reprodução e vencer aí a batalha pela existência, a batalha pela vida. Então, a teoria é aquilo que traz explicações, ela é mais complexa, ela é maior, né? De uma maneira geral, assim, aquilo que eu queria falar para vocês sobre ciência é isso. Se alguém tiver aí alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar, tá? Então, na última aula, a gente estava falando um pouquinho sobre as células ali, né, teoria celular, mas como o professor Paulo
falou, né, hoje, então, nossa última aula nesse formato, né, de ciências aí. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre ciência, né, e não ciências, mas a ciência de uma maneira, assim, um pouco mais geral, vamos dizer assim, né. Antes de começar, gostaria de perguntar para vocês uma coisa. Quando vocês ouvem, assim, se vocês escutam, né, a palavra cientista, qualquer imagem que vem na mente de vocês, assim, né? O que que vocês imaginam ouvindo essa palavra cientista? Ana Vitória, o que que você imagina quando você ouve assim o pessoal falar, um cientista lá em tal lugar fez tal coisa? Qual que é a imagem que você tem assim? Isaías, deixa eu ver quem mais que tá. Samuel, o que que vocês imaginam? Vem alguma coisa? Não vem nada na mente de vocês? Qual que é a imagem que se forma? Viu, professor? Tem alguns aqui no laboratório que não tem o Ah, microfone, eles não tá? têm. Eles conseguem Alguns digitar. têm. Eles conseguem digitar, será, no chat Sim, ali? no chat sim. Aham. Ah, não, tranquilo. Só para Nicole, alguma imagem assim que se forma na tua mente quando você ouve cientista, um cientista fez. Será que é um ser humano normal? O que é esse cientista? Né? Normalmente, a imagem que se forma na minha mente e que se formou durante muito tempo, hoje não tanto, né? Mas que se formava durante muito tempo era uma pessoa de jaleco, né? Cabelo bagunçado, talvez uma pessoa muito agitada, né? O tempo inteiro tentando aí fazer grandes, vamos dizer assim, descobertas, né? Que são importantes aí e tudo mais, né? Mas a palavra ciência, como um todo, o conceito de ciência é um conceito muito amplo. Tá? Existem várias visões sobre a ciência, né? Talvez se eu olhasse lá no dicionário, ela vai dizer assim, conhecimento, né, aprofundado de algo, né, que ocorre por meio de estudo, onde eu vou fazer testes para comprovar determinados fenômenos, né, ou então, como o professor definiu aqui, ó, o conhecimento que explica os fenômenos, né, e obedece leis que foram testadas por métodos. Então, não adianta eu falar por falar, eu tenho que fazer testes, né, para qualquer coisa. Por mais que pareça relativamente simples, né, eu tenho que testar para comprovar se de fato acontece, né? Se não é o acaso que está fazendo aquilo ali acontecer, tá? Então, sei lá, uma moeda tem cara e coroa, são os dois lados da moeda. Eu jogo ela aqui, né? Faço esse movimento para cima uma vez, ela pode cair tanto cara quanto coroa, né? Com o lado voltado para cima. Mas de repente isso aí pode ser ao acaso. Então a ciência ela não, ela tenta determinar, vamos dizer assim, um padrão de um determinado fenômeno, né, que ele acaba se repetindo aí. Só que para isso quem que faz então, né, esses estudos são os cientistas. E normalmente eu tenho essa imagem, pessoa do jaleco, né, uma vidraria de laboratório aqui, né, um balão de fundo redondo, ó, um becker aqui. E eu tô imaginando esse pessoal num laboratório bonito, jalecos, né, pessoal agitado, provocando explosões e tudo mais. Mas o laboratório ele é muito relativo, depende daquilo que você estuda, né? Então você o tempo inteiro tá fazendo ciência, vamos dizer assim, de uma maneira sem você ter a percepção que você está fazendo. O laboratório ele é muito relativo, ele não é um espaço físico, né? Ele pode ser, por exemplo, se você está estudando insetos que estão visitando a flor da goiabeira, por exemplo. Né? Você não vai estudar isso fechado em um laboratório desse aqui. Você tem que ir lá, você tem que observar a planta, né? Você tem que estar, o teu laboratório vai estar na mata, lá vai estar no campo, vai ser a campo. Então é muito relativo, mas são os cientistas que fazem, né, esse trabalho. E os cientistas, eles são, no geral, pessoas normais, mas a gente tem um estereótipo, né, a imagem do cientista, talvez um cara alto, né, geralmente um homem, talvez pele clara, né, o cabelo bagunçado, o tempo inteiro aí agitado, uma pessoa desconexa com a realidade, uma pessoa que não né, muito introspectiva, não consegue socializar, né, muito bem com outras pessoas, quando na verdade o cientista ele trabalha em grupos, né, ele faz trabalho em grupos, a ciência ela se faz, tá?
em grupos de pesquisa, né? Você não atua sozinho. E, além disso, você traz toda a bagagem do pessoal que já estudou, né? De outros cientistas mais velhos ali, que já vieram estudando temáticas parecidas com as tuas e que estão dando base para você, né? Fazer os teus estudos atuais. Então, quando eu penso em fazer, né, a ciência, em produzir esse conhecimento científico, eu tenho que ter um certo método, né? Essa é uma ciência um pouco mais rigorosa, né? Que o pessoal fala ao rigor científico, né? Uma visão meio distorcida, mas eu tenho que ter, eu não posso deixar o negócio muito solto, eu tenho que seguir, né, algumas normas para que eu possa fazer esse trabalho. Então, esse conjunto, né, de normas aí que eu devo seguir, não necessariamente na ordem que eu apresentarei para vocês, mas conjunto de normas que eu tenho que seguir para produzir um trabalho científico, eu vou chamar do método científico, metodologia, né, científica. Qualquer coisa que eu ache que não siga, né, um método científico, ela faz parte de algo chamado senso comum. Né? O senso comum é uma história que alguém, por algum motivo, falou e de repente as pessoas começaram a divulgar informação sem conhecimento. Então, por exemplo, tem uma cobra que é vermelha, preta e branca, tá? Ela ocorre nas nossas matas, só que a gente quase não vê ela, porque ela tem um hábito fossorial, ou seja, ela fica meio que enterrada ali, né, na sujeira que tem embaixo do mato, nas folhas, ali no solo, aquela parte mais mole do solo. E essa serpente vermelha, preta e branca, o nome popular dela é coral, né? Então vou ter lá a coral verdadeira, tem a coral falsa, né? A verdadeira tem um veneno bem potente, a falsa até tem um pouquinho de veneno, não tão potente, é uma outra situação. Mas essa cobra chamada coral verdadeiro, o pessoal fala assim: ela, 6 meses, ela consegue morder lá com os dentes dela, né, para inocular o veneno no nosso corpo. E outros 6 meses ela tem uma espécie de um agulhão, um aguilhão ali na ponta da cauda dela, né? E ela pica ali com a ponta da cauda, né? Como se fosse um escorpião. Então o pessoal tem por exemplo, essa fala. Isso faz parte de um senso comum, né? Isso aí é uma lenda, não existe. Mas alguém em algum lugar observou, ela tem um comportamento defensivo, né? Quando ela se sente ameaçada, ela se enrola, ela levanta a pontinha da cauda e faz um ganchinho assim, ela dobra, né? Justamente para confundir um predador, vamos dizer assim, né? O predador atacaria a ponta da cauda, imaginando que a cabeça dela está escondida, ela vira e consegue morder. É um comportamento de defesa. E alguém em algum lugar espalhou que ela ferrava por ali, né? E isso se propagou, né? Mas a gente sabe que não ocorre. Outra coisa, vocês já ouviram falar da manga com leite, né? O pessoal fala, manga com leite, né, faz mal, morre na hora. Isso aí também não existe, né? Alguém lá na época dos escravos falou que fazia mal, né? Tentando evitar aí que os escravos então fizessem consumo, né, do leite, que era caro e tudo mais. E o pessoal não fez, né? Enfim, não fez os testes, simplesmente falaram. E aí se propagou, então perdura aí até os dias atuais, né? Essa informação. Mas com relação ao método, né? O método científico, a metodologia, não necessariamente eu deveria seguir essa ordem, tá? Mas eu tenho que ter um método. E a gente sempre costuma dizer, então, que a ciência ela inicia na observação de um fato, tá? Existem questões aí filosóficas que questionam, né? Tem questionamentos sobre isso aqui, tá? Mas, de uma maneira geral, tem que observar um fato qualquer, né? Por exemplo, sei lá, apagou, fui acender a luz e eu apertei ali o interruptor, não acendeu a luz, então eu observei que a luz não acendeu, isso é um fato. Aí depois eu vou fazer o quê? Vou problematizar esse fato, né? Vou fazer algumas perguntas e tal, por que não acendeu, o que aconteceu, e aí eu crio hipóteses, né, que são possíveis aí explicações para aquele fato. Depois, dependendo do que eu vou estudar, eu posso fazer experiências ou não fazer, né? Eu posso fazer experiências ou não fazer. E ao final de coletar dados, de analisar essas experiências, né? Eu vou ter, então, eu vou concluir o meu trabalho, né? E dessa conclusão eu tenho que compartilhar aí, né, as informações que eu obtive nesse trabalho com as pessoas, com a comunidade científica. Então eu vou publicar, né? Um trabalho científico aí. Mas comentando aí com vocês um pouquinho
sobre cada etapa, um pouquinho mais atentamente sobre cada etapa. Na etapa de observação, vocês são bons observadores. Eu não vou conseguir ler as mensagens de vocês agora, se vocês digitarem. Mas se alguém tiver o microfone e puder me responder que bichinho que é esse aqui, vocês conhecem algum desses animais aqui? Vocês conhecem eles? Alguém conhece isso aqui? Sabem que bicho que é esse aqui? Ó? Esse é um bicho bem famoso, assim, que tem na região. Isso aqui é a famosa gralha azul, né? Essa aqui é a gralha picaça, né? A gente chama no popular de gralha picaça, gralha branca. Essa aqui é uma cutia. E esse aqui é um papagainho que chama papagaio charão, tá? Mas todos eles estão com um pinhão, né? Ó, o pinhão no bico, ó, pinhão aqui, ó, no bico, pinhão, e a cutia segurando um pinhão ali. Então, vamos supor que o meu interesse de estudo, sou uma pessoa que ando muito nas matas, né, da araucária e tudo mais, e aí eu começo a perceber, de repente, um desses animais aí pegando um pinhão, né? E aí eu manifesto um interesse, eu fiz uma observação que ele pegou o pinhão. E eu manifesto um interesse por estudar a interação, né, das espécies, diferentes espécies de animais com o pinhão. Então eu penso assim, eu vi a gralha, e eu começo a pensar, será que é só ela que vai pegar o pinhão? O que ela está fazendo com esse pinhão, né? Eu começo, então, a observar um fato, depois eu começo a problematizar esse fato, né? Que tipo de interação que ela pode ter? Ela vai comer o pinhão? Será que ela vai esconder esse pinhão para se alimentar depois, né? Vai enterrar lá o pinhão, o pessoal fala que ela planta, né? Então, o que esses animais estão fazendo? Eles estão predando a semente, né? Estão comendo essa semente. Então, eu começo a me questionar o porquê disso, né? Então, isso aqui se chama problematização. Eu geralmente faço perguntas. Qual desses animais carrega a semente de pinhão mais longe lá da planta-mãe, mais longe da araucária que produziu aquele pinhão? Será que ele carrega mais longe e ele vai comer esse pinhão? Ou ele vai guardar esse pinhão, vai estocar esse alimento para ele comer depois, né? Será que a cutia faz um buraquinho e coloca o pinhão escondido lá? Né? Então, digo para vocês que ela faz isso, tá? A cutia é um dos principais dispersores aí do pinhão, né? Então, ela pega a sementinha do pinhão, ela faz um buraquinho em terra para consumir depois, acaba não voltando, né? E aquele pinhão lá fica plantado. Então, é importante para que novas araucárias nasçam, né? Ela é mais importante até do que a gralha azul. Então, como que eu sei disso? Porque antes, né, quando eu manifesto esses interesses, eu começo a ler sobre esse tema, né? E aí eu vou desenvolver, né, com base na minha observação, nas perguntas que eu fiz, eu vou desenvolver uma hipótese para tentar explicar aquilo ali, né? E aí eu vou nessa etapa aqui, né, para eu chegar aqui, eu vou ter que ler. Eu vou ler tudo que eu consegui ler sobre aquele tema, todos os trabalhos científicos que eu encontrar, que eu consegui, né? Outros cientistas já fizeram aquilo ali, então a ciência ela não se faz sozinha, né? Já fizeram estudos similares. Então, eu vou ver como que eles fizeram, né? Para eu não repetir os mesmos erros, vou ver onde que deu errado, o que deu certo, para eu tentar fazer algo diferencial, né, no meu trabalho. E aí eu vou desenvolver a hipótese, né? Que é uma resposta, assim, ainda uma explicação, vamos dizer assim, ainda um pouco fragilizada, um pouco fraca sobre aquilo ali. Então eu poderia, por exemplo, colocar uma hipótese assim, os animais comem pinhão, né? Eles estão comendo bastante pinhão, né? Na época que o pinhão está disponível aí, né? O pinhão começa a estar disponível ali, tem uma variedade no nome popular, né? Não são espécies diferentes, são variedades. Tem uma variedade que se chama 25 de março, que é um pinhão ali que já começa a partir do dia 25 de março, ele já começa a estar disponível, né? Começa já a estar amadurecida essas sementes aí. Então tem as variedades, elas amadurecem um pouquinho com diferenças, né? Então vamos supor que ali do dia 25 de março para frente, né, começou a ter o pinhão disponível. Então, esses animais, né, estão consumindo porque nessa época não existem outros recursos, ou existem poucos recursos alimentares para eles. Então, o pinhão é importante nesse sentido, uma hipótese, né? E aí, como que eu vou responder isso? Nesse caso e nesse exemplo, eu tenho que fazer experiências. Eu não, eu acho que não, vou fazer experimentos. Então, eu poderia observar, né, por meio de armadilhas fotográficas ali, de imagens, né, câmeras também,
o comportamento desses animais, se de fato eles procuram outros recursos, né, fornecendo ali outros recursos, ou então, né, pegar animais desses que estão lá em cativeiro. Cativeiro, como, professor? Cativeiro é a palavra feia, né? Mas estão lá no zoológico, né? Estão nos zoológicos, eu posso estudar animais, né, que estão lá. Onde eu vou ter um grupo que eu vou chamar de controle, então vou fornecer só a dieta normal lá do pinhão, outro grupo eu vou disponibilizar o pinhão, né, que é o grupo ali experimental, vou disponibilizar pinhão, e outros alimentos. Então, posso observar se eles comem o pinhão primeiro, se eles vão só nos outros alimentos, o que de fato está acontecendo ali para fazer comparações. Desses experimentos, eu não posso experimentar uma única vez, né? Eu tenho que fazer repetições, né? Então, várias repetições. E aí, disso tudo, vai me resultar no quê? Vai me resultar numa coleta de dados, né? Eu vou coletar dados, tá? E analisar esses dados. E eu vou analisar isso aqui estatisticamente, nesse caso, né? Então, eu vou precisar aí trabalhar matematicamente esses dados para ver se, de fato, a hipótese que eu tinha elaborado lá no começo, se ela é verdadeira ou não, né? E aí, né, para ter uma possível resposta aí. Não necessariamente eu tenho que fazer experimentos, tá? Dentro da ciência, os cientistas nem sempre eles precisam fazer isso aqui. Eu posso simplesmente ler diversos trabalhos científicos, né? Diversos artigos que outros cientistas escreveram, e com base naquilo ali eu elaborar uma teoria, uma explicação para alguma coisa, né? Chegar a algumas conclusões aí. Então, não necessariamente isso, né? Ou, por exemplo, eu posso ter interesse, de repente, em fazer um trabalho científico sobre a diversidade da genética das plantas de araucária, né? Então, eu vou lá e vou coletar amostras dessas araucárias, das grimpas dessas araucárias, né? E vou fazer análise sobre isso. Então, isso não é uma experiência que o cientista vai estar fazendo, né? Que eu vou estar fazendo. Mas aí eu passei por aquela etapa, eu tive a aceitação, né, da minha. Eu respondi a minha pergunta lá, a hipótese que eu tinha elaborado, e aí eu chego na conclusão onde eu espero que a hipótese seja aceita, que ela seja verdadeira, né? Então eu tinha dito que os animais. Eu tinha elaborado, será que os animais eles consomem, né, muito pinhão? Na época que o pinhão está disponível, porque os recursos da floresta eles são escassos naquele momento, né? Será que é verdade isso? Será que é mentira? Então eu cheguei à conclusão, né? Onde eu vou dizer o que aconteceu no meu trabalho, qual foi o resultado que eu tive, né? E eu espero que a minha hipótese seja aceita, que ela seja verdadeira. Nem sempre isso aqui acontece, né? E aí o pessoal vai dizer, o teu trabalho não teve um resultado. Assim, uma coisa lógica, todo resultado é um resultado, tá? Ele pode não ser o resultado que eu queria, mas, né, se a hipótese não for verdadeira, eu talvez teria que mudar, né, elaborar uma outra hipótese, tentar explicar de uma outra forma, porque o que acontece? O pessoal valoriza muito, por exemplo, daqui a pouco vai ter a vacina, né, para a Covid-19, tem uma disputa, né, interesses econômicos bem grandes e tudo mais, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas existe ali uma disputa, né, a minha tem eficácia de 90 e tantos por cento, a outra, né, perto disso, uma é mais fácil de armazenar a vacina, a outra não é tão fácil e tal. Existem, vamos dizer assim, disputas, mas para esses caras elaborarem essa vacina, primeiro o interesse, né, da ciência está voltado para isso, então a ciência ela vai muito no interesse da sociedade, né? Mas existe uma carga de outros trabalhos antigos, né, sobre produção de vacinas, sobre metodologia e tudo mais, que o pessoal aí fez esse uso, né? E muitos desses trabalhos antigos eles não deram certo, né? Foram erros, mas esses erros servem para que os pesquisadores atuais não repitam os mesmos erros e consigam produzir, né, num tempo, vamos dizer assim, mais eficiente, num tempo menor, tá? E aí, o que acontece? A partir do momento que eu concluí, que eu fiz essa conclusão, minha hipótese, vamos supor que foi aceita, né? Eu vou publicar, mas assim, vou publicar como? É Facebook, isso aqui, se eu publicar no Facebook lá, será que no Stories lá no Facebook? Não, eu tenho que publicar numa revista especializada, tá? Uma revista sobre ciência, né? E talvez para um cara da biologia, assim, seria uma Nature, né? Uma publicação ali que
de qualidade, essa é uma publicação que vai ter presença, que o cara vai ter currículo, né? Porque no fundo o cientista ele só quer o reconhecimento, né? Tudo que o cientista quer. Os cientistas não ganham, não gostam de ganhar dinheiro. Então, o que acontece? Eu vou publicar esse trabalho nessa revista. Para esse trabalho ser aceito, esse artigo científico, né? Lá ele vai ser analisado por 2, 3 revisores, né? Mais até às vezes. Onde esses caras são especialistas na área, onde eles vão ver o que eu fiz, né, naquele trabalho, como que eu fiz, quais foram os métodos que eu utilizei para desenvolver esse trabalho, né, se estatisticamente a análise foi correta, então vai passar por essa revisão, né, e aí só então conseguirei, né, a minha tão sonhada aí publicação. Porque o ser humano ele faz uma coisa interessante, o ser humano escreve, tá? Então a ciência ela se embasa nisso, tá? A ciência ela vem caminhando dessa maneira, né? O ser humano, o fato do ser humano escrever é extremamente importante. Imagina se o ser humano não escrevesse, então toda a informação, né, que se adquiriu teria que ser passada, sei lá, dos mais velhos para os mais novos, ia ter que ser um diálogo. E de repente, se morreu o velhinho lá, daí como é que fica? Então, essa parte da escrita é bastante interessante. Dentro da ciência, a gente ainda tem as teorias, né? Então, a ciência, ela gosta de teorias, e a teoria, o que seria uma teoria, né? Quando eu tenho um conjunto de várias hipóteses que elas são relacionadas a um certo tema, um tema qualquer, né? E que elas são confirmadas aí por meio de vários experimentos, né? Que eu vou repetir essas experiências, e ela sempre se confirma. Então, eu chego numa teoria. A ciência se baseia em fatos, né? Ela não é um achismo. Então, eu vou chegar numa teoria. Além da teoria, eu tenho as leis, né? As leis, elas são mais diretas, elas são simplesmente, elas não explicam, né? Elas só descrevem a regularidade, né, com que ocorre um determinado fato, um determinado fenômeno. Como que ele acontece? Ela só relata, ela não vai explicar, né? Então, por exemplo, assim, a gente sabe que os seres vivos, eles passam, né, eles sofrem uma coisa chamada evolução, tá? E você dizer, e assim, hoje eu afirmar que existe um ser mais evoluído ou menos evoluído que o outro biologicamente é um erro, né? Não é tão interessante eu falar dessa forma. Mas os seres, eles evoluem. E eu sei disso por quê? Porque tem fósseis, né, que são os restos ou vestígios lá dos animais. Você já deve ter visto, né, um esqueleto de dinossauro e tal, pessoal. Um esqueleto de dinossauro. Então, eu consigo analisar estruturas, né, anatomicamente, o formato daqueles ossos, como é que eram seres mais antigos, né, e que talvez já nem existam mais, e comparar com seres que vivem, né, atualmente, ou então pegar seres aí também que já existiram há milhões de anos, tipo a araucária está aí há pelo menos 150, 200 milhões de anos, ela é mais antiga que dinossauros, né, nosso pinheiro. Então, por exemplo, eu consigo analisar estruturas que se tinha naquela época com estruturas atuais e perceber, né, se está acontecendo, para que caminho que estão acontecendo essas mudanças, né? Então, eu consigo saber que a evolução existe. Então, a evolução é uma lei, simplesmente, existe a evolução, né? Em contrapartida, o que vai explicar a evolução? O que explica a evolução? A teoria, né? Tem um cara aí que é o nosso papa da ciência, né? Da biologia, chamado Charles Darwin, que foi um cara aí que fez uma teoria chamada Teoria da Evolução, né, onde ele lançou um livro lá chamado A Origem das Espécies, né, e aí ele começa a explicar. E, de repente, eu começo a perceber que essas espécies têm uma interação com o ambiente, né? Então, o ambiente ajuda a moldar essas espécies, né? E elas são selecionadas, elas passam por um processo chamado seleção natural, né, onde elas têm características que tornam elas aptas ou não aptas a estar no ambiente, ter sucesso reprodutivo, né, ter sucesso na busca de alimento, ter sucesso na busca de reprodução e vencer aí a batalha pela existência, a batalha pela vida. Então, a teoria é aquilo que traz explicações, ela é mais complexa, ela é maior, né? De uma maneira geral, assim, aquilo que eu queria falar para vocês sobre ciência é isso. Se alguém tiver aí alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar, tá?